a Vossa Excelência, Sr. Diretor, o convite para integrar este prestigiado centro e para hoje me atrever a usar da palavra no seu seio. Confundem-me os presentes que acabo de receber, oriundos, sobretudo, da Santa Casa da Misericórdia, a instituição que me ligam também laços muito profundos. Peço a Vossa Excelência queira transmitir ao Professor Dr. Veríssimo Serrão uma saudação muito especial. Ilustre patrono que é deste centro de investigação e a quem me liga um conhecimento já antigo. A ele fiquei devendo, sendo jovem assistente, o honroso convite para, juntamente com a doutora Maria Helena Coelho, então também assistente, aqui vir fazer em Santarém uma conferência sobre o Convento Velho de São Domingos de Coimbra. Fico-me por este apontamento, que remonta aos finais dos anos 70 do século passado. Advirto já que as minhas palavras irão surgir aqui algo desenquadradas. Na verdade, elas estão agora retiradas do contexto em que se integravam no Congresso sobre Dom Segismundo, organizado pela Reitoria da Universidade de Coimbra em outubro de 2014. Apesar disso, bem desejaria que não desseis por mal empregado o tempo de me ouvirdes. In diebus e in temporibus são duas expressões de ressonâncias bíblicas geralmente usadas como sinónimas nos diplomas do século XI e seguintes. Elas podem, porém, de alguma forma, sintetizar a dicotomia da nossa observação dos textos que tivemos sob análise, ou seja, aqueles onde Dom Segismundo era expressamente nomeado. A primeira designação remete-nos para a curta etapa do cotidiano que tem por medida temporal o fugaz dia. Ela assemelha-se às tranquilas ondas de um mar em maré vazante que se vão lenta e sucessivamente desenrolando até desaparecerem absorvidas pela areia. De forma semelhante a esta, assim também nos surge múltiplas vezes o nome de Dom Segismundo, ora como interveniente no diploma, brevemente referido logo no seu início, ora já no seu final, como sintético elemento da composição da data, ora como rápido nome de confirmante, ora, enfim, como simples testemunha nas suas derradeiras linhas. Aparições breves e, em algumas destas situações, menções desprovidas de assinalável valor biográfico. No entanto, em outros casos, o nome do alvazil de Dom Segismundo assume o sentido que aqui atribuímos à segunda expressão, in temporibus, e remete-nos para a recordação, mais ou menos longínqua, de uma figura para quem os dias deixaram de ser contados porque haviam já findado. Nessas ocasiões, recorre-se à evocação da sua memória, ora para reforçar a legitimidade de determinadas ações, ora, como se verifica na cronística, para perpetuar a memória de uma personalidade digna de nela figurar,
pela sua incontornável ação enquanto destacado governante e chefe militar. Encontram-se nesta circunstância os documentos póstumos, os preâmbulos históricos de certos diplomas, as notícias ou as crónicas redigidas após a sua morte e que se afiguram a nossos olhos, na sequência da mesma imagem, como aquele mar alto, a quem a longura dá a aparência de uma permanente serenidade e onde o perfil de uma impassível figura se reporta no horizonte nevoento de um sol já poente. De entre as grandes figuras dos reinos peninsulares do século XI, excetuados os nomes de alguns monarcas, podemos afirmar, sem exageros despropositados, que apenas o nome de Alcide e o daquele que tantas vezes foi seu companheiro de armas, o Alvazil Dom Segismundo, se equiparavam em grandeza para poderem perdurar como figuras míticas até aos nossos dias. O primeiro, como audacioso cabo de guerra cuja fama os cantares mais vivamente perpetuaram na memória coletiva. O segundo, como forte, meticuloso, persistente e único governador de uma vasta circunscrição que um dia haveria de vir a constituir parte significativa e vanguarda de um Portugal em gestação. Porém, a sua boa memória foi lembrada apenas durante alguns poucos tempos. Embora depois dele não mais tivesse havido quem, que soberano não fosse, tivesse exercido tão latos poderes sobre uma região tão extensa e por um período tão dilatado, a sua memória acabou por quase cair no mais completo olvido. A destacadíssima posição que em seus dias ocupou poder-nos-ia levar a crer que seria muito abundante a documentação onde o seu nome constaria. Porém, volvidos tantos séculos e tendo em atenção a conturbadíssima época em que Dom Segismundo viveu e as derivas da história subsequente, não é para admirar que escasseiem tais diplomas. As considerações que iremos fazer baseiam-se em um conjunto de fontes documentais que estão compiladas em obras bem conhecidas, hoje felizmente todas publicadas. A norte, servimos-nos do Liber Fidei, da Catedral de Braga. Mais a sul, percorremos o cartuário de Dona Maior Martins, do Mosteiro de Aroca. Junto a Coimbra, deitámos mão do livro dos Testamentos de Lourvão. Na própria cidade, valemos-nos do livro preto da Sé de Coimbra e do livro santo de Santa Cruz. De diferente natureza e com um âmbito nacional, devido aos critérios cronológicos e objetivos historiográficos que estiveram na mente de Alexandre Herculano, escrutinámos os diplomas de Carte e os documentos medievais portugueses, régios e particulares. Por fim, recolheram-se ainda documentos provenientes do cartório da Catedral de Toledo. As fontes mais caudalosas são, de uma forma esmagadora, as oriundas da Sé de Coimbra, situada na capital do Dom Segismundo, e do Mosteiro de Aroca, localizado em uma das mais importantes regiões sob a sua administração. Os cartuários referidos, onde se conserva a esmagadora maioria da documentação aqui em análise, foram organizados já no século XIII. Não é, portanto, de estranhar que o número de diplomas originais contemporâneos de Dom Segismundo não ultrapasse, em um universo de 46, os 17. Disse já que o nome do Alvazil Dom Segismundo surge frequentemente associado à data dos documentos. Data composta só pelo ano ou completada pelo mês e pelo dia. Mas as datas são quase sempre acompanhadas por referências a personalidades marcantes da vida política e religiosa.
É nesta situação honorífica, embora pouco noticiosa, que o nome de Dom Segisnando surge na maioria da documentação. Documentação acrescente-se, como é bom de ver, referente a locais compreendidos na região por ele dominado. Casos há em que, pela sua elevada posição e pela transcendência dos assuntos versados no documento, surge como confirmante. Contudo, casos também há em que é interveniente, na qualidade de juiz de importantes pleitos ou na de pessoa particular que governa assuntos da sua casa ou da sua família. Mas encontramos-lo também em alguma desta documentação, designadamente na oriunda da sede de Coimbra, como destacada personalidade referida em uns prólogos ou preâmbulos desses documentos. E há muito que eles foram considerados como altamente suspeitos, bastando recordar-se o que deles disseram o padre Pierre David e Gérard Pradalier. Este último não hesitou em afirmar que o relevo dado a alguns falsos da Catedral de Coimbra, especialmente o atribuído às cartas com um preâmbulo histórico, que foram e continuam a ser as principais fontes para a história de Segisnando, obriga a pôr em causa essa história. E prossegue: não terá sido exagerado o papel desta personagem por aqueles que, de um ou de outro lado, se serviram do seu nome e da sua memória para defenderem os seus próprios interesses? Existe hoje, porém, uma tendência historiográfica mais compreensiva em relação a estes textos, redigidos, segundo se pensa, nas décadas iniciais do século XII. Em primeiro lugar, porque o evidente enxerto de tais preâmbulos nesses documentos não altera, por si só, a verosimilhança de toda a parte dispositiva do texto, que, portanto, pode e até deve escapar ao ferrete de falsa. E, por outro lado, mesmo nesses preâmbulos, também nada haverá de menos verdadeiro a não ser o facto de constituírem partes estranhas aos originais. Na verdade, há uma importante distinção a fazer que Jorge Barroca resumiu em termos muito esclarecedores. O mesmo tipo de narrativa, evocando a reconquista de Coimbra e a entrega do seu governo a Dom Segisnando, encontra-se noutros documentos. E continua relatando que Gérard Pradalier entende, no entanto, que todos esses documentos são falsos, acabando por explicar que este facto, apesar de tudo, não retira valor histórico ao preâmbulo, já que estes documentos foram redigidos poucos anos depois da morte de Dom Segisnando, quando a memória coletiva ainda retinha bem presentes esses eventos. Precisamente por se tratarem de falsificações, o escriba deve ter procurado aproximar-se o mais possível da realidade, sobretudo nas partes dos diplomas, como nos preâmbulos, onde a veracidade não afetava o objetivo a atingir. Pelo contrário, conferia maior autenticidade à contrafação. A necessidade da preservação da memória de Segisnando de Davids e das decisões jurídicas e administrativas do seu tempo justificam suficientemente as adulterações praticadas nos documentos. Assim, sem querermos entrar em mais pormenores, nem procurarmos atingir posições que roçem o absurdo, bem se pode dizer que o valor histórico destes documentos está acrescido justamente pelo facto de conterem uma importante parte que foi objeto de manipulação. Na mesma linha de mais delicada análise da documentação, podemos referir o que respeita ao importantíssimo diploma da restauração da sede de Toledo. Como não podia deixar de ser, ele foi incluído na coleção diplomática que Andrés Gambra publicou em 1989 na sua monumental obra Alfonso VI, Cancilleria, Cúria e Império.
Nele figura, na quarta coluna dos confirmantes, o nome de Sigismundus Conimbriensis Consul. O documento, ainda hoje conservado no arquivo da Catedral de Toledo, foi sempre considerado por todos os autores, antigos e modernos, como autêntico. Mais recentemente, Reilly, em Chancery e em El Reino de León, lançou sobre ele alguma suspeição, porque os pontificados de certos bispos nele nomeados não se coadunavam cronologicamente com a data do documento. Além disso, há várias outras particularidades, mais ou menos importantes, que obrigam a que se lhe levantem algumas reservas. Existe, pois, por um lado, a convicção de se tratar de um instrumento apócrifo ou manipulado, fruto, porém, do texto da primitiva doação à restaurada sede de Toledo. Contudo, deve acrescentar-se que, de uma forma bastante surpreendente, a sua fisionomia externa está completamente de acordo com diversos outros textos originais do mesmo notário que o redigiu, Sigismundo Astrais. Perante estes factos, Andrés Gandra, que em outros casos não hesitou em aplicar o ferrete de falso ou de suspeito em múltiplos documentos, limitou-se neste a ponderar a possibilidade de estarmos perante um instrumento autêntico que teria sido elaborado na Chancelaria Régia depois de 1086, com, diz, falhas de precisão difíceis de explicar na enumeração dos confirmantes. Assim, embora reconheça tratar-se de um dos documentos mais difíceis de avaliar em todo o diplomatário de Dom Afonso VI, a verdade é que, apesar das ressalvas que a sua probidade o obrigou a assinalar, não o considerou como um falso, nem sequer como de duvidosa credibilidade. Creio que este exemplo é, a todos os títulos, bem significativo do facto de alguns diplomas, embora intrinsecamente controversos, não perderem o seu valor histórico e quando, se possível, devidamente explicadas as suas incongruências, como já afirmamos, esse valor poder ainda vir a ser acrescentado graças precisamente a eles. O que concluir quanto à documentação contemporânea de Dom Sigismundo. Simplesmente que, tendo em atenção todas as ressalvas que já lhe foram minuciosamente apontadas e a circunstância de, salvo exceções, as termos patentes sobretudo por intermédio de cópias, ela é a documentação para os historiadores fiável, preciosa e estimulante. O nome de Dom Sigismundo não se apagou da documentação com a sua morte, ocorrida em agosto de 1091. Encontramos-lo perdurando em 15 diplomas da sede de Coimbra, em um do Livro de Santo de Santa Cruz, em outro dos documentos régios, em também outro do Mosteiro de Pendurada e ainda em 2 da Catedral de Toledo. Ou seja, em um universo de 20 documentos, 15 pertencem ao cartório da sede de Coimbra. O número de originais é de apenas 6. Há cópias antigas, escritas em letra visigótica de transição, ou já do século XII. E para de tudo haver um pouco, até há um instrumento público do século XIV, de 1312, incluído nos forais antigos e publicado nos documentos régios, onde o texto latino de 1121 foi objeto de tradução para português e perante o qual o grave ou circunspecto mestre Dr. Rui de Azevedo não foi além desta comedida observação: falta-nos fundamento para impugnar a data do presente traslado. Como é natural, à medida que a personagem cai no esquecimento, até o seu nome se vai desvirtuando. Por isso, não é significativa a importância que se deve atribuir ao facto de um escriba menos atento lhe chamar no Liber Fidei e por 2 vezes Sigismundo Álvares, em vez de Alvazil.
mas muito significado tem quando, em 1123, passados já 32 anos sobre a data da sua morte, em certa doação que o bispo Dom Gonçalo então fez, se diga muito laconicamente tratar-se de uma casa que foi de Dona Susana, mãe do Alvazil. O nome pode estar já obliterado no Minho, mas em Coimbra recorda-se um Alvazil desprovido de nome, seguramente porque, ao ter encarnado de tal forma o cargo, este tornara-se o bastante para o identificar e fizera dele o Alvazil por antonomasia. Há alguns, poucos, como o Cid, os povos até do nome os dispensam, porque os conservaram bem vivos na sua memória por altos feitos e grandes cargos que longa e destacadamente exerceram. Para além de figurar nos documentos avulsos do seu tempo e posteriores, o nome de Dom Segisnando consta ainda em breves notícias, em pequenos anais e em crónicas. O local e magnificência da sepultura, melhor do que a data da sua morte, estão bem assinaladas no livro das calendas da Sede Coimbra. Na generalidade das pequenas obras narrativas que subsistem, não figura o nome de Dom Segisnando. Na crónica Gotorum, apenas se tomou assento da data da sua morte. Porém, na Brevis Historia Gotorum, nem sequer o seu nome consta. Na primeira crónica breve, diz-se textualmente: em um livro de São Pedro de Almedina, diz que na era de 1012 anos, o rei de Castela, Dom Fernando o Maior, tomou Coimbra aos Sarrazis. Este rei logo fez príncipe e duque Dom Fernando da dita cidade. É evidente que se refere a Dom Segisnando. Enfim, o nome parece estar já esquecido. Aliás, os lapsos deste copista são múltiplos. Segundo ele, o cerco de Coimbra teria durado 7 anos, em vez de meses. O rei Dom Fernando Magno teria armado cavaleiro Dom Rodrigo Dias de Umá, em lugar de Vivar, etc. Todos eles frutos evidentes de ingênuos erros de leitura. Por fim, registre-se que no livro santo de Santa Cruz, na vida de São Martinho de Soure, é noticiada a reificação do castelo de Soure como tendo sido feita por Dom Afonso VI, sendo sum Alvazil Segisnandum Abenamir, constituindo este um dos raros casos em que o seu nome ou o seu nome próprio se agrega uma designação árabe. A crónica sirdense, por muito desconto que se dê ao pendor que tal género literário tinha para o exagero, ainda assim continuarão a ser sempre rasgadamente elogiosos os termos com que se refere a Dom Segisnando. Recentemente, Francisco Arata Isaac apresentou 2 valiosos estudos sobre o Alvazil Dom Segisnando, onde aborda algumas destas matérias, designadamente no mais recente deles, em que de um modo muito particular procede à análise de certos documentos do livro preto e os compara com o trecho da crónica sielense referente à conquista de Coimbra. No entanto, daremos aqui especial atenção ao hipotético autor da chamada crónica sielense, pois poderá estar relacionado familiarmente com Dom Segisnando. Na verdade, em dezembro de 2012, Jorge Martin formulou a hipótese de Ordonho Segisnandes, um cônego de Santo Isidoro de Leão, que aí viveu entre 1110 e 1133, ter sido não só o autor da História Legionensis, chamada Sielensis, como também de se tratar de um filho de Dom Segisnando, do Alvazil de Coimbra. Resumidamente, há 4 argumentos que respeitam ao texto da crónica propriamente dito, a saber: primeiro, o equitativo interesse que o autor manifesta por Coimbra e por Leão. Segundo,
a elogiosa evocação que ele faz de Dom Segismundo, a única referente a um nobre existente em toda a obra. Terceiro, o facto dessa evocação se estribar em um conhecimento travado precisamente na cidade de Coimbra. Quarto, a incisiva atribuição a seu próprio pai de uma opinião favorável respeitante ao Almanzor. Não podemos deixar de nos mostrar muito sensíveis ao argumento do frequente uso da primeira pessoa do singular por este cronista, pois chega ao ponto de falar de si próprio. Na verdade, observa-se que ele não só emprega a enunciação historiográfica própria do narrador, mas significativamente recorre também ao testemunho pessoal, ou seja, ele mesmo se dá a si como sujeito pessoal do relato. À posição de narrador acrescenta, portanto, também a de autor, misturando com o relato dos feitos das personagens históricas alguns apontamentos soltos que são puramente autobiográficos. Claríssimo exemplo desta última situação é a expressão "o de paterno relato ditíssimos", referindo-se ao grande espírito de justiça que, segundo contava seu pai, animava Almanzor. Evidentemente que ainda mais digna de registro é para nós a detalhada forma como se faz a evocação de Dom Segismundo. Tão minuciosa ela o é que Jorge Martin não duvida em afirmar desassombradamente que a historiografia cristã posterior contentar-se-á em repeti-la sem nada lhe acrescentar. Mas não se pode ir mais além destes intrigantes sinais. Pode-se levantá-la, ou seja, a de Gordônio Segismundo ser filho do Alvazeu Dom Segismundo e a de ser o autor da Crónica Silense, assenta por ora apenas em indícios. Passemos às Crónicas Árabes. O rei Abdalá, o último emir zirida de Taifa de Granada, foi destronado e forçado ao exílio em Marrocos. É durante o seu desterro, iniciado em 1090, que redige as suas memórias. Nelas relata-se, em discurso direto do próprio Alvazeu Dom Segismundo, seu contemporâneo, a forma astuciosa como pretendia empreender a reconquista de todo o Al-Andalus, que justificava outrora pertencera aos cristãos. De Ibn Bassam de Santarém, devemos lembrar que foi morto em 1147, cerca de 50 anos depois do Alvazeu de Coimbra ter morrido. Na sua incontornável obra Albatira, que significa tesouro, faz um retrato de Dom Segismundo, onde se vincam, entre muitas outras qualidades, a sua extraordinária inteligência, ousadia e intuição política, ajustando e rompendo pactos com o objetivo último de acabar com os reis das taifas. Não ignoramos a importância de Rodrigo Toledano em Derregos e Espanha, designadamente no relato da conquista de Toledo. Porém, nem o nome, nem a ação que Dom Segismundo protagonizou nessa ocasião são por ele referidos. Ocorreu, logo no início, fazermos um certo paralelismo entre a fama que a posteridade conservou de Alcide e a que, por circunstâncias várias, não logrou vir a ter a de Dom Segismundo. Agora, prestes a terminar, não podemos deixar de retomar essa ideia, porque nos vem à lembrança a gesta de Dom Afonso Henriques, que António José Saraiva reconstituiu com base na quarta crónica breve de Santa Cruz de Coimbra, no texto castelhano da Crónica dos 20 Reis e ainda em uma das narrativas do livro de linhagens do Conde Dom Pedro, como bem observa Maria da Graça Videira Lopes. Tratava-se, segundo ele pensava,
e um poema julgaralesco sobre os feitos e que teria estado, sobre seus feitos, e que teria estado em parte na base das crónicas referidas. Tentando recuar nas fontes sobre as quais elas se fundaram, António José Saraiva veio a propor a existência de 2 poemas épico-narrativos anteriores, hoje perdidos. Um deles, aliás, mesmo anterior a Afonso Henriques e versando justamente sobre Dom Cisnando. Poemas esses que teriam sido fundidos mais tarde, por volta de 1209, num único poema, a citada gesta de Dom Afonso Henriques, fonte dos textos escritos que nos chegaram. Sobre este tema trabalhou também José Matoso, que o confirmou e ampliou em vários estudos. Podemos, assim, afirmar que os textos medievais, onde o nome do Alvazil Dom Cisnando ainda figura, quer de natureza diplomática, quer narrativa, são por si só um assinalável testemunho da marca profunda que ele deixou na história de Coimbra e muito para além dela. Mas devemos também acrescentar que aquela nota que ele fez vibrar em poemas épico-narrativos antiquíssimos, compostos pelos seus contemporâneos ou pelos das gerações suas próximas, apesar de perdidos, o elevaram à grandeza de mito e fizeram e fazem com que a frieza do relato histórico seja também tocada pela ressonância de emoções estéticas que o tornam mais presente, como se, porventura, tais poemas ainda existissem e ele próprio vivo fora. Isso.